Aparece Gabriel e aparece e fala para ele que ele ia ter um filho. E o que fala? Será chamado João, e adiante dele iria o poder e a virtude. Ele irá, né, melhor dizendo dele, João Batista, ele irá no poder e virtude de Elias. Lembra? Por que isso? Porque realmente o caráter de João Batista era o anúncio do Cristo. Ele era o Messias. Só que era o Messias. Ele era Elias para o Messias. Só que o Messias ali, o que era? O rejeitado. E daí, aqui nós estamos encontrando o que outra vez? O caráter de Elias. Aliás, inclusive, nós vemos que lembra das duas testemunhas aí em Apocalipse? O que são as duas testemunhas? Fala o caráter das duas testemunhas? Essa é do Apocalipse, né? Que são duas testemunhas que vão ficar lá, no fim matam ela, todo mundo se alegra, lembra disso? Quem que é? Quem são as duas testemunhas? O caráter é Elias, né? Elias, o caráter, fala. O caráter, sim. Estou perguntando isso porque muitos pensam aí que Elias vai ter que voltar lá no Apocalipse para ele morrer, né? Ele não morreu, então ele vai voltar, acho que com 3 mil anos mais ou menos de idade. Não tem nem que. Até para falar isso, tem que pensar um pouco, né? Não precisa nem desculpa eu falo, não precisa nem escritura, né? Falar um negócio desse. O que vai acontecer, que na realidade, se você ler o contexto, ele fala do poder, do caráter, da pregação de Elias e de Moisés também. Por quê? Porque aquelas duas testemunhas, eles têm o caráter do quê? De libertação, que é o caso de Moisés, e de restauração, que é o caso de Elias. Por isso que ia falar de duas testemunhas. Eles não são duas pessoas, ele pode ser 20, 200, 1000, não importa. É o caráter da pregação. A gente já joga duas pessoas lá, fulano e o ciclano. Não é isso, né, que ele está falando. É o caráter, né, da pregação deles. Então, esses 144 mil, eles se iniciam nesse espírito de Elias, para pregar o quê? O evangelho do reino, dizendo o quê? Que o rei está por vir. O reino está aí, ó. E daí eles começam a pregar que aquele homem lá fala das duas bestas, eles pregam contra. E eles pregam contra também sobre o sinal da besta. O que é o sinal da besta? Vamos lá, pega Apocalipse 13 lá. 16, 17 e 18. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. O seu número é 666. E agora? O número é 666? O número inteiro, né? Oi? É o número inteiro. Não é 666, gente. É 666. E de quem que é essa marca aí? Quem que é essa marca, esse número? Quem é que tem essa marca aí? Marca de quem que é? Que besta que é essa? A besta que sobe no mar, quem que é? Cristo romano. É o imperador romano. E a segunda besta que sobe da terra É o anticristo. é o anticristo. A quem pertence o número? É do César, esse número aí. Não é do anticristo. Falo isso porque a maioria dos filmes aí, filmes de terror aí, que parece a besta, né? Quando tem um filme de besta assim, aparece que o anticristo lá, que é o número 666, né?
E na verdade não é. Quem tem o número 666, que não é 666, 666, é o César. Quem está falando aí? Perdão. Como é que é? Se colocar algum tipo de moeda, que eles vão ter. Então é isso aí, tá vendo? Aliás, está achando que é uma moeda. Cada um, na verdade, fala uma coisa. Um fala que é um chip, outro fala que é não sei o que, não sei o que. Irmão, nós não sabemos, na realidade, o que é isso. Você está entendendo? Isso é uma coisa que para nós ficou sem entendimento. Mas, lá na época, lê o versículo aí, ó. Versículo 18, né, que fala aí. Lê o versículo 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Certo. Aquele que tem entendimento. Nós aqui, é isso ou não? Lá. Eles vão entender o que é. E eles não vão aceitar a marca da besta. Então hoje, é que tudo, né? O homem, tudo ele gosta de especular, principalmente superstição. Né? 90% das coisas de Deus dentro do cristianismo, né? A religião, ela é toda cheia de superstição. Né? E não é isso, as coisas de Deus não tem superstição. E por isso que eu quero dizer hoje, por exemplo, um exemplo, vamos dizer que amanhã decretado aí, o governo decreta que vai existir um número único de documento. Todos vão ter que ir lá, ou seja, no cartório, ou sei lá onde, ou como é que chama? Eleitoral lá, Justiça Eleitoral, qualquer canto aí, para se registrar e cadastrar, porque vai haver um número só para cada um. Então o número vai ser tudo, vai ter toda a sua documento único. É um documento único, vai ter todo o seu histórico lá, né? Tudo veio para lá. E aí, você fala, puxa vida, isso aí é a marca da besta. Não tem nada a ver. Pode ir lá e faça o que for dito para fazer. E não tem nada a ver. Isso aconteceu, estou dizendo, na Bolívia aconteceu isso aí. O governo foi tentar fazer um documento lá, uma coisa única. Há muitos cristãos lá. Não, isso não vão fazer. Ignorantemente, porque não tem nada a ver. Pode ser o que for hoje. Se sair até como diz o chip aí, né? Que quando implantar para a pessoa ter um documento único. Então não, irmão, não tem nada a ver, sabe? Isso é superstição, não tem nada a ver, ninguém vai, sabe? Não tem nada a ver. É o cadastro biométrico, né? Da gente que lembrou, os bancos tem que colocar o polegar, a mão, pulso lá, tem uns bancos que exigem. Isso, então. Não quer, porque então tem que ter. Todo mundo hoje praticamente vai lá e põe a mão, põe o dedo. E aí, o que tem? Não tem nada a ver. Entendeu? Alguns falaram também, já que era o número do Papa, por causa dos números lá, Vicários, disse, filho dele, dava um número lá em Romanos. Soma, divide, bora chegar. Dava 666. Então, é o Papa, né? Falaram que era o Papa. O que o Papa tem a ver com isso? Na verdade, olha o assunto, nem de um lado nem do outro ele tem a ver com o assunto. Que é um imperador civil, né, político, né? E outro é um religioso de quem? Israel. Ele é de Israel, ele é da história aqui. Quem que ele é? Se conhecido como quem? O Messias. O Messias. Entendeu? Ele está vindo com o seu povo lá. Só que ele é o falso, né? Ele é do Apocalipse. É de... Como é que fala aí? 5,43, né? João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Quem que é esse aí? Anticristo. É o anticristo. Ele virá no seu próprio nome. E esse vai ser recebido. Então ele tem esse caráter do quem? O anticristo. O falso profeta. Porque está relacionado ao quê? Aos judeus. Então, a marca da besta não importa para nós, entendeu?
porque não digo não importa, não estou desprezando, mas não foi nada revelado a nós isso aí. É a eles entenderão. Eles vão entender o que está acontecendo. Essas testemunhas aí. E daí? Só eles que vão passar pela grande tribulação ou não? Só eles que vão passar pela grande tribulação, pregando o evangelho do reino? É tipo Jonas que vai sair andando, passando por Nínive e pregando contra ela? Só ele que vai fazer isso? Digo, só 144 mil que vão iniciar ali falando? Você acha? Não. Bom, então vamos lá. Nós estamos no Apocalipse 7, né? Nós paramos no versículo 8. Tá um detalhezinho aí, ó. Já foi falado isso aí, vocês já sabem, mas vou lembrar. Que tribo de Israel não consta aí na testemunha? Dan. Por que Dan não pode ser? Por que não está? Quem que está aí no lugar de Dan? José. Quem? José. Não, José é filho de Jacó. Benjamim. Não, Benjamim também é o mais novo. Manassés? Manassés que é filho de José. Lembra de Manassés e Efraim? Que eram os filhos de... Então Manassés toma o lugar de Dan. E por que Dan não está aí? Provavelmente dessa tribo que virá o anticristo. Provavelmente que é dessa tribo que virá o anticristo. O Senhor não permite, ou não permitiu e não permitirá, né, lógico, no sentido que da tribo dele, porque qual que é a tribo do Senhor? Que tribo que é? Tribo de Judá. E essa tribo é a tribo real. Lembra que nós vimos aqui nas tribos, nos filhos de Israel? Lembra disso? Que volta lá ou não? Lembra, né? A tribo real, o que é? A tribo de Judá. E o Senhor veio da linhagem de Judá. Não é isso? E ele não vai permitir que o anticristo venha da tribo dele. Por isso que ele vai vir da tribo de Dan. Ah, ele é o danado, né? Então, cadê ele? Então ele vem da tribo de Dan. Então vamos aí, o capítulo 7 de Apocalipse. Apocalipse, logicamente, irmão, vocês sabem que não está por ordem cronológica, tá? Ele vai jogando com os tempos assim, tá? Exceto o capítulo 20, por exemplo, ele segue uma ordem certinha no capítulo 20. Então, aí no capítulo 7, versículo 9, primeiramente. Que é seguido disso aí, não é? Nós lemos até o 8, correto? Certo. Versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Depois dessas coisas, que coisa? Isso, depois disso aí que vocês estão vendo, nos versículos anteriores, que são 144 mil, eles vão proclamar, depois dessas coisas, ou seja, ele está jogando já por final lá, né? Que uma multidão estava diante de onde? Diante do trono e do Cordeiro, né? O trono do Cordeiro, eles estão lá diante dele, vestidos com vestiduras brancas e com palmas nas suas mãos, correto? Então, versículo 13, eu só estou pulando, mas é a continuação aí, tá? Versículo 13, o que fala no versículo 13? Um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Esses quem? Esses quem? Povos, nações, tribos. Não. Esse que falou agora. Ele está falando, esses, vamos falar assim, do versículo 9 aí, ó, esses do versículo 9, quem são? E que mais? Quem são e de onde vieram? Isso, quem são e de onde vieram. Então, daí responde. Eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Isso. Então, esses do versículo 9, esses são aqueles que vieram da grande tribulação. E quantos eram aí? Lê o versículo 9. Quantos eram? Ninguém podia contar. Multidão com a qual ninguém podia contar. De onde?
todas as nações, e tribos, e povos, e línguas. Olha que maravilha. Ou seja, na grande tribulação, irmãos, muitos vão se converter. Muitos vão chegar. E esse aí, ó. O que você falou aí? Visão do que você citou aí, irmão? Você falou, alguém falou a visão do que aí? Tem um negrito em cima aí, não tem? No versículo 9? Visão dos mártires. Glorificados. Risca isso aí. Aliás, irmão, dá licença. Esses negritos de cima, esses, por favor, tome cuidado que isso não é inspirado e uma grande parte dele é tudo errado, tá? Porque aí eles não são mártires e nem glorificados. Eles são aqueles que estão vindo da grande tribulação. Ou seja, eles passaram pela grande tribulação e vão entrar onde? No milênio. Vivos. Esses estão vivos, tá? Eles não estão mortos. Não quer dizer que eles estão mortos. Não é? Então, está errado ser visão dos glorificados ou martirizados. Eu tinha que aqui era, eles vieram mortos, foram mortos durante a grande tribulação. Mas por que você acha isso? Eu não entendi esse Está entendimento. escrito diante do trono. Perante o trono, salva da mão. Então, exatamente. Não é porque eles estão... Lógico que eles estão lá, porque o Senhor vem, o Senhor estabelece o reino, o trono dele, o reino dele, e eles vão estar diante dele, mas não quer dizer... Isso aí é conclusivo, irmão. Isso aí é coisa que nós mesmos concluímos, tá vendo como é que é? Porque não está escrito isso. Está escrito isso aí? Talvez o engano veio porque durante o trono. E a gente. E tá vestiduras brancas. A gente assemelha isso com o céu, entendeu? Porque realmente os que morrem na grande tribulação, os mártires da grande tribulação, eles realmente, eles vão para onde? Os que morrem na grande tribulação, martirizados, eles vão para onde? Tá, morreu, vai para onde? A grande tribulação, está passando a grande tribulação. Muitos morrem, não é isso ou não? Eles vão morrer, eles vão para onde? Crentes ou não? Não, estou falando dos crentes aqui. Dos crentes. Dos crentes. O crente, né, as testemunhas do Senhor, ou os que creram no Evangelho, que são martirizados também, né? Quando morrem, eles vão para onde? Parte também do corpo de Cristo, não? Não. A igreja, olha, lembrar desse detalhe, você chamou uma atenção boa para nós aqui. A igreja, o corpo de Cristo, termina no arrebatamento, tá? O arrebatamento pôs fim à dispensação da graça, tá? Então, a igreja, corpo de Cristo, cessou-se. E aproveitar e perguntar qual a diferença de igreja e corpo de Cristo. Né? Não é interessante isso aí? O corpo de Cristo são os vivos. Vivos, né? A igreja. Todos que creram no Senhor Jesus. Né? Por quê? Não você só falou com tanta clareza aí que os vivos que são o corpo. E a igreja são todos, inclui todos. Tá bom, mas por que é assim? Eu já expliquei, irmão, mas eu não lembro. Tá. Corpo de Cristo, quando é mencionado, menciona-se dons. O corpo de Cristo, quando se menciona, nos fala de dons, crescimento e etc e tal. Então isso, logicamente, pertence ao quê? À terra. Porque os santos que morreram não precisam de dons. Lá onde eles estão agora, no Hades, eles estão lá na parte dos salvos, não existe mais exercício de dom, de fé e etc e tal. Isso pertence a quem está aqui no mundo. Então, o corpo de Cristo refere-se aos vivos. E igreja refere-se a todos. Então, quando for arrebatado, nós seremos a igreja, né, que também é o corpo de Cristo, logicamente. Todos fazem parte do corpo de Cristo. Mas o que distingue é os dons, no caso. Não, maiormente isso é quando se lê, você vê que quando se fala de corpo de Cristo, está conectado ao exercício aqui. Porque lá não acabou o exercício, né? Os que deixam esse mundo, não tem mais exercícios, não tem mais dons, seja lá o que for, não tem mais, acabou. Então, tá isso, então. Daí no arrebatamento, voltar outra vez, no arrebatamento, não ficará nenhum salvo aqui, correto? Nesse mundo. Nenhum salvo vai ficar e serão levantados testemunhos do Senhor para
a grande tribulação. No arrebatamento, haverá o arrebatamento e a ressurreição dos que morreram em Cristo. Certo? Certo? Porque eles serão ressuscitados para subir conosco. E eles estão aonde hoje? Né? Eles estão aonde? Esses que serão arrebatados juntamente conosco. Né? Serão ressuscitados e vão embora também. Eles estão aonde? Local? É. Paraíso. Com o Senhor. Tudo isso está certo. Todos os nomes dados aí está tudo em ordem. Ou seja, mas eles estão num lugar que é, vamos chamar assim, a sala de espera, onde estão todos os salvos, desde lá no início lá. Né? Qual o primeiro homem de fé mencionado na Bíblia? Abel. Abel. Então, desde lá de Abel, deixa eu deixar bem claro, já senão alguém vai escrever para mim como a última vez, né? Perguntando, você falou que a partir de Abel, né? Não. Foi você que escreveu? Não, né? Não, porque tem a dúvida muito cedo. E aí, daí falaram assim, mas você falou que a partir de Abel, quer dizer então que Adão e Eva não foram salvos? Eu falei, não estou dizendo que eles não foram salvos. Eles não foram incluídos na lista dos homens de fé. Começa com Abel. Porque na realidade, Adão, ele é símbolo, é exemplo de desobediência. Né? Foi ele que era a cabeça, né? Que caiu e pôs tudo. A ruína é traduzido como esse nome de Adão. Agora não quero dizer que ele não está salvo, não é isso. Mas então ele não é colocado. Se está salvo, o senhor sabe. Exatamente. Né? Existe na palavra uma resposta. Então não confunda, né? Não estou dizendo que ele não é salvo. Estou dizendo que ele não é colocado como um homem de fé, porque na realidade é figura do homem caído, né? Ele que botou tudo para perder, né? O primeiro nome mencionado em Hebreus 11, né? Hebreus 11, versículo 4. É Abel. Abel foi o primeiro homem de fé. Então, nesse lugar onde estão todos serão ressuscitados no dia do arrebatamento. Tá? Não ficará nenhum vivo na terra e não ficará. Dá um café para mim. Não ficará nenhum salvo aqui na terra, os vivos, né? Não ficará nenhum salvo, vai ficar aqui, vai todo mundo embora. E também os salvos que morreram. Então, no dia do arrebatamento, então a ala dos salvos, dos mortos, vai ficar vazio aquilo lá. Não vai ficar nenhum lá também. Então não haverá nenhum salvo no meio dos mortos e nenhum salvo na terra. Vai limpar tudo. Então, os que morrerem na grande tribulação, ou nos 7 anos, melhor dizendo, né? Para onde é que eles vão? Salvos. Alemão, só colocando aqui uma coisa, os que morreram antes de Pentecostes também não pertencem à igreja. Não. Então vamos ler esse versículo, para ficar claro, pode ser ou não? Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Deixa eu ver aqui também, eu fico falando e eu mesmo não abro a Bíblia. Cara. Lê o versículo, vamos ler o versículo 14 em diante, que é melhor, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 em diante, até o 17. E o 17 junto, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormam, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alívio, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 16. O que ele fala aí? Por ordem. Vai. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Isso. Com alarido. O que mais? Com voz de arcanjo. O que mais?
e com a trombeta de Deus. Com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, que é a quinta parte. O que é isso? Alarido, primeiramente. Alarido. O que é um alarido? Quem sabe português? O que é alarido? O que é alarido? Vozão. Hã? Vozão. Isso, é um clamor, é um grito, né? Um clamor. O que mais aí? Voz de arcanjo. Voz de arcanjo. Então, primeiramente, ele dá o alarido. E depois, com voz de arcanjo. E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. Alarido é para despertar. Porque aí fala dos mortos, é correto? Aí não dá para entender que está falando dos mortos, esse versículo. Lê o versículo anterior. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isso, os que dormem. E daí por quê? Porque o mesmo Senhor, para despertar quem? Os que estão mortos. Despertar, que eu digo, eles não estão dormindo lá, tá? Por favor, não pense que quem mora dorme. A palavra dormir está relacionada ao descanso, porque a alma não dorme, não existe sono da alma. Isso é aplicado, essa palavra, para os salvos, né? Porque morte não se aplica mais ao crente, verdade? Não existe essa palavra mais morte. Nem a morte, que a morte é chamada do quê? De dormir, porque nós não existe mais morte para o cristão. Nós estamos ausentes um pouco daqui, mas já estamos com o Senhor e seremos, os que morrem, né, serão ressuscitados para estar com o Senhor na sua plenitude. Né? A referência dos que dormem é alguma ligação com Deus não é Deus de mortos, quando fala naquela passagem? Deus não é Deus de mortos. Mas Também. Eles pode são ser vivos. aplicado. Estão vivos, exatamente, são vivos. Eu lembrei de Lázaro, É. quando ela falou assim, ele dorme. Ele dorme. Se ele dorme, está salvo, então, né? Ele está dormindo, está descansando. Né? Nosso amigo Lázaro morreu, fala aí, Ele né? fala para eles entenderem. Para entender que ela está falando que ele tinha morrido. Só que não aplica a morte para ele. Morte para ele. Porque ele era salvo, ele estava dormindo. E vou lá para despertá-lo. Né? Foi lá para despertar o Senhor, o Lázaro dos mortos. Então, alarido é para despertar, usar essa palavra, né? Os santos do Velho Testamento que não pertencem a Israel. É para despertar os santos que não pertencem a Israel. A voz de arcanjo é para despertar os santos de Israel. E a trombeta de Deus, o que é isso? Vocês sabem, né? 1 Coríntios 15. O que é a trombeta de Deus? É para pôr fim a essa dispensação que nós estamos vivendo. E daí, o que mais que ele fala aí? O que mais que está aí? Que morreram ressuscitarão primeiro, depois nós. Não, ele fala outra coisa ainda. Ele fala com voz com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo. E os que morreram em Cristo. Quem que é essa quarta parte aí? Essa quarta referência aí? Quem que é esse? Os que morreram. Aí nós estamos falando do dia do arrebatamento, hein? Não vai para frente, nós estamos lá atrás. Volta lá. Mas é. Ô, irmão, antes de você continuar, só para dar uma enfatizada nessa. Esse alarido para despertar os santos que não são de Israel seria aqueles que, antes da formação da nação. Isso, então, antes da formação da nação de Israel. Isso, exatamente. Aí São os santos do Velho Testamento que não pertencem a Israel. voz de arcanjo são os santos de Israel. E Israel. a trombeta. A trombeta é para colocar fim a essa dispensação. Isso é Coríntios 15 que fala também, tá? Da trombeta lá. Lá fala bem claro. Aí vem os que morreram em Cristo. Daí fala os que morreram em Cristo. Quem são os que morreram em Cristo daí? Daí são a igreja. Entendeu? São a igreja. Na realidade, irmãos, também, todos esses que morreram, num certo sentido, eles morreram pela fé em Cristo, tá? Então, eu digo isso porque eu já falei isso aí. Todos os que morreram também, num certo sentido, morreram em Cristo, porque morreram por fé no sacrifício que viria
que era Cristo. Mais diretamente aplicado à palavra, é correto à igreja. Os que morreram em Cristo, está falando mais da igreja aí. E os demais têm suas ordens aí que dá para ver aí. Dá para entender isso aí ou não? E depois os vivos que ficar, ou que ficarmos, que ele fala aí, que Paulo incluía ele, seremos arrebatados. Então essas partes aí, os mortos do Velho Testamento, todos vão sair de lá da sala de espera dos mortos para participar conosco do arrebatamento. Eles vão embora e nós vamos encontrar com o Senhor. Então vai ficar vazio a parte do Hades lá, né? Vamos dizer, o Hades vai ficar vazio dos santos, e aqui na terra também não vai ficar nenhum salvo. Vai todo mundo embora, vai estar com o Senhor. Daí vai começar esse tempo aí. Daí cada um vai ficar, a igreja é separado desse, como se fosse, fala famílias, né? Isso. São famílias distintas, né? Diferentes. Porque no arrebatamento, o que vai acontecer lá em cima? O que vai acontecer lá em cima? Não estou mostrando aqui, hein? Só estou perguntando. O que vai acontecer lá? As bodas do Cordeiro? Antes das bodas. Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, depois vem as bodas. O Senhor casará com quem? Casará com quem? O Senhor casará. Porque é as bodas do Cordeiro, não é isso? Ele casará com quem? Com a noiva dele. Mas quem que é a noiva? É a igreja. Tá? É a igreja, não são os santos do Velho Testamento, tá? É a igreja. E os santos do Velho Testamento, quem são? Os amigos do noivo que estarão presentes nessas bodas. Tá? Então acontecerá isso. Enquanto acontece isso lá em cima, aqui embaixo acontece o oposto, né? Enquanto lá está a bênção, aqui embaixo está aquela coisa feia. Então a pergunta outra vez. Os santos que morrerão nesse tempo aí, aonde irão morrer, martirizados, né, falando dos santos, e todos os santos que morrerem aí, eles morrerão martirizados. Eles vão para onde? Tem um versículo em Apocalipse, eu já li, que fala de almas que vão estar debaixo do altar, alguma coisa assim, clamando. Seria esses? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, que você está falando aí. Vamos lá. Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11, por favor. Vamos lá, lê o versículo 9, 10 e 11. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, de seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Essa passagem, né, irmão? Isso, então. Isso aí realmente são os martirizados nesse tempo dos 7 anos, e está incluído toda a grande tribulação, e eles vão para esse lugar aí. Então, onde é que é esse lugar aí? Ela não desiste, né? A pessoa está tentando dar a volta e o cara, pá! Aonde que é esse lugar? Eles morreram e foram aí, no caso, aí estão debaixo do altar, não é isso? Esse que é uma das confusões também do versículo 9 lá do capítulo 7, que lá estão com vestiduras brancas, entendeu? Acha que tem que são os mesmos. São os mesmos, não são os mesmos. Esse do capítulo 6 vai ser falado mais pra frente lá, que vocês reviveram. Tá, então, onde é que eles estão? Vai fugir do assunto, não. Assim, né, no Hades, eu não sei não. Aonde estão? Então vamos lá. A pessoa quando morre, vai para onde? Uma pessoa quando morre, vai para onde? Sepultura? Tá, certo? Não, lógico. Não, eu digo a pessoa, né? O que é o corpo vai para a sepultura. E a pessoa, que é o seu eu, né? Ele vai para onde?
Ela espera. Vai alocar de novo, gente, lá? Faz o check-in, Lá no ar? Vai alocar? Sala de espera. Vai alocar de novo lá Mas na o sala? check-in vai passar na espera. Hã? Vai alocar lá naquela sala novamente? Que estava vazia? Que a gente- Então, exatamente, não tem outro lugar de morto para ir. O morto não tem, ou melhor, o morto não tem outro lugar para ir a não ser para o Hades, entendeu? Onde tem essas duas salas de espera, lembra? Então, eu não falei que existem 2 lugares hoje, né? Todos que morrem vão para o mesmo lugar, o mesmo estado, que é o estado intermediário, aguardando o quê? Ressurreição. Só que lá existem 2 lugares separados, vamos chamar de lugar, tá? Se usar essa palavra. Onde vão os perdidos e onde vão os salvos, correto? Então, no dia do arrebatamento, essa sala aqui vai ficar vazia. E quando dá início aos 7 anos, que morrerem aqui salvos, vão para cá, não tem outro lugar para ir. Eles vão lá. Só que o caráter da linguagem, daí de Apocalipse capítulo 6, ele está falando o quê? Ele está na linguagem do Velho Testamento. Lembra que a linguagem do Velho Testamento não é assim? Os santos clamavam por vingança contra os seus inimigos e etc e tal. Então, são eles, porque na verdade esse tempo aí, gente, a igreja está aí? Não está mais, sumiu, a igreja foi embora e voltou outra vez para dar cumprimento ao Velho Testamento. Então, na realidade, eles pertencem ao cumprimento do Velho Testamento. Então, a linguagem aí volta outra vez ao Velho Testamento. Por isso que eles falam isso. Até quando, ó soberano Senhor, não vingas o sangue nosso e dos nossos irmãos, total. Né? Então, essa é a linguagem. Então, isso é a linguagem do Velho Testamento. Dá para entender isso? Sim, talvez faça um pouco de confusão, porque a questão do Hades ser um estado não é um local físico. Né? É um estado. Né? Não é um local físico. Embora é um lugar, né? Então, porque quando o Senhor falou pro Padrão na cruz, né? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Né? E usa várias outras passagens, usa paraíso também, falando de. Né? E Paulo mesmo fala, né? Estar com o Senhor, a partir de estar com o Senhor. Então, ou seja, talvez já esteja na presença do Senhor, né? Como Paulo diz. E quando fala dos espíritos, da época de Noé, fala que eles estão em prisão. Falando desses espíritos da época do dilúvio. Talvez é isso que eu entendi, entendeu? O Hades é um estado e locais distintos. Paraíso. O Senhor coloca meio como fosse um estudo. Isso ele fala, por exemplo, do rico e Lázaro. Isso, ele põe como, ele coloca como um local, né? Entendeu? Por quê? Porque realmente, quando será que é para nós entender? Porque é o seguinte, conseguiria. se eu der, a morte o que é? Você vai sair do corpo, né? A morte hoje aqui, né? O crente, ele sai do corpo. O corpo vai para a sepultura. E eu não viro uma alma penada, um negócio aí que vai. Eu sou eu. Eu vou para um lugar. Você está entendendo? É por isso que ele está falando. Porque você vai para um lugar. Embora a linguagem é do estado intermediário, mas nós existimos, gente. Isso quer dizer, se nós estamos fora do corpo, nós existimos. Por isso que lá, por exemplo, aquele rico lá, ele lembrou dos seus irmãos, ele falava, ele ouvia, você vê lá e fala, esse cara está vivo. Não é isso? As próprias almas, né, debaixo do altar tinha lembrança do que tinha acontecido. Clamando, o que estava acontecendo, esperando por vingança. Então, eles estão vivos. Você tá ele entendendo? tinha sede lá nessa. Então, ele tinha sede, ele via, ele ouviu, lembrou dos seus irmãos. Mesmo sem o corpo, ele teria sede. Então. É por causa do tormento, né? É tormento ali. Ali é a figura de tormento. Mas eu quero dizer, uma pessoa está ali. Isso que eu quero dizer. A pessoa está ali. Ele falou, tenho 5 irmãos lá. Ou seja, era ele sabendo que ele tinha 5 irmãos lá. Você está entendendo? Então, os que estão lá embaixo do altar e aqueles que já estão lá com o Senhor, eles sabem tudo. Não há perca de identidade, né? Você vai ser você mesmo. Sempre você é o seu mesmo, não vou ser outro.
eu seria eu mesmo, e sempre sou eu mesmo. No corpo ou fora do corpo, sou eu. Então você tem que ter um lugar para ir, não é um negócio e depois aparece outra vez. Não é isso. Você permanece, você vai estar com Cristo. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer, que nós vamos até onde a Escritura nos leva, né? Então, por isso fala desse lugar, desse Hades, que é um estado intermediário, mas nós somos colocados, porque nós somos vivos. Nós somos pessoas com identidade. Estamos apenas fora do corpo. Quer dizer, isso são os que morrem, né? Nós estamos aqui ainda. E pretendemos não morrer. Eles são arrebatados. Né? Que é muito melhor, né? Mas estando com Cristo. Nesse estado, com Cristo. Isso, nós estamos falando de salvos. Sim, Até agora nós estamos falando só de salvos. É fazer a pergunta assim, teremos aqueles que morrem no Senhor, estarem na presença do Senhor? Então, irmãos, aí é outro detalhe. Porque para estar com Cristo na glória, tem que haver o quê? Ressurreição. Nós agora, por que anseia-se tanto o dia do arrebatamento? Porque se fosse, desculpa da palavra, se fosse apenas estar com o Senhor, então já estaria. Por que nós seremos todos, morrem, né? Todos arrebatados para subirmos, os santos transformados também, para estar para o tribunal de Cristo, e daí nós vamos. Eu não sei se é o mesmo lugar. Não sei se os que morreram já estão lá e vai voltar só para receber corpo voltado. Isso. Ou se seja um local que tem a presença do Senhor no sentido né? Isso. Pelo que Paulo fala, né? Ter um desejo de partir, estar com o Senhor, porque isso é muito melhor. Né? Então. Estou em apuros em ambos os lados. Né? Então eu estou falando, eu estou dizendo de mim, tá? Sim. A minha compreensão até onde vão as coisas, né? Então eu não sei. Eu confesso que tem que haver, como tem que haver mesmo, a ressurreição e o arrebatamento porque fala que o Senhor mesmo descerá para fazer isso, para ressuscitar e para arrebatar, para levar embora. Ele vai vir para fazer isso, para levar todos embora. Então eu não sei. Eu posso estar até. Depois que vamos parar até aqui, porque eu não sei até. Eu não tenho a compreensão de pegar um versículo e falar, olha, está aqui. Eu não sei. Que nem esses debaixo do altar. Tem certeza, eles estão aonde? Eles estão lá onde os mortos vão, não tem outro lugar para ir. Né? Embaixo do altar é o caráter do tempo que eles estão vivendo. Né? Eles têm esse lugar especial onde eles são colocados ali, estão debaixo do altar. A preciosidade desses homens, né? Como fala lá em Apocalipse também, das orações sendo colocadas em salvas de ouro. Lembra? Por causa do quê? Por causa da preciosidade. Né? É um tempo aqui, irmãos, que os santos, eles serão... Olha, pagar com a vida mesmo. Entendeu? Todos eles estão correndo o risco ali. Por quê? Porque eles não aceitarão a marca da besta. Serão fortemente perseguidos pelo testemunho e por não aceitarem a marca da besta. E aí em Apocalipse capítulo 6, versículo 11, ele fala que... Está aberto aí, irmã? 6:11. Como é que fala aí? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Isso. Então, enquanto está o decorrer dos anos aí, muitos ainda, não se fala quantos também, eles vão morrer. Entendeu? Vão morrer porque existe um número daqueles que vão ser mortos ali na grande tribulação. Não é isso que fala aí? Para que eles tivessem paciência até completasse o número daqueles que vão morrer como eles morreram também. Entende? Então eles estão lá onde? Na sala de espera lá dos salvos. O que nós estamos falando mesmo?
Para onde ia? Falando esse, Para os mortos da 7 anos. contraposição com o 7, né? Aquela multidão que. Sim, então a multidão. Né? E aqui são os vivos. Isso, então. Esses são os do versículo 9 do capítulo 7, que fala no versículo 13, são aqueles que vieram. Não diz que eles morreram, não é isso? Não. Eles vieram. Então entraram no milênio. Vieram da grande tribulação e eles vão entrar no reino. Eles vão entrar vivos. Esses são os que perseveraram até o fim. Então os judeus voltarão para Jerusalém. Certo? Então eles vão lá para Jerusalém, reedificar Jerusalém. Quantos anos tem a última semana aí? 7 anos. Quanto tempo demorou lá para eles reconstruir lá o muro lá de Jerusalém? 49. Quantos anos? 49 anos. 7 semanas, né? 49 anos. Como é que vai fazer um negócio desse, um trem desse aí? Chamar o japonês. Chinês. Se arrumaram lá na semana. Terceirizar o serviço. Então, realmente, eles vão voltar. Durante os 7 anos de tribulação, judeus, remanescentes também serão mortos junto com os outros das outras nações. Sim. Os judeus, o remanescente judeu, também serão mortos. Quer dizer, haverá mártires deles também. Não só das outras nações, mas... É um misto, né? Vamos chamar assim. É um misto. E não quer dizer também que todos aqueles 144 têm que morrer, viu? Sim. Tá? Aí quando fala no versículo do capítulo 6, está falando dos que morreram. Não está dizendo quantos são. Desses 144 são literais? Eu creio que sim. Ali eu creio que sim. Ali eu creio que sim. Porque fala até o número de cada tribo. Isso. Dá para ver que é muito, muito literal ali, né? Tá, então vamos ler um versículo lá do capítulo 20, Apocalipse 20. Aqui é quando o Senhor voltar. No final aí, ó. Tá. Nessa época aí, ó, quando o Senhor voltar, no final dos 7 anos, ele vem para livrar Israel, né? Primeiro ele vem para a igreja, né? E para os santos do Velho Testamento. Agora ele vem com os seus santos para livrar Israel. Aqui não. Capítulo 20, versículo 4, 5 e 6. 4, 5 e 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então o Senhor vem e ressuscita estes que estão lá desde o capítulo 6, né, que nós lemos lá no Apocalipse capítulo 6, sobre aqueles que estavam ali mortos, embaixo do altar, e deveriam aguardar até que o número se completasse daqueles que seriam mortos como eles foram. E nós vemos aqui no capítulo 20, o Senhor vindo para esse mundo para reinar, e ele pega esses que morreram aí e ressuscita eles para reinar com ele também. E como é que eles são ressuscitados? Caráter de ressurreição, isso aí. O caráter dos santos do Antigo Testamento? Eu gosto de perguntar as coisas, você falou? Como é que você falou? O mesmo caráter dos santos do Antigo Testamento? E como é que é o caráter do Antigo Testamento? Amigos do noivo? Você está falando desse caráter assim, exatamente. Eles não fazem, como já foi dito aí, não é corpo de Cristo na igreja, não. Eles são
uma outra classe, né? Que eles se incluem dentro daqueles que fazem parte do Velho Testamento. Exatamente. Só que para reinar com Cristo, porque as bodas já foi, né? Então por isso que falei, reinarão com Cristo os 1000 anos. Essa é a parte deles, o gozo deles vai ser isso aí. Eles vão reinar com Cristo os 1000 anos. Como nós também estaremos aí junto com Cristo, né? Só que vindo dos ares. E eles serão ressuscitados. Mas eu digo, que ressurreição que é essa aí que eles participam? É a primeira, mas é a terceira parte. Isso, é a ressurreição dentre os mortos. Não é a ressurreição de mortos, é a ressurreição dentre os mortos. A parte desses aqui é celestial também? Eles serão ressuscitados do mesmo jeito, a ressurreição dentre os mortos. Por isso que fala aí, bem-aventurado, não é isso que fala aí no nosso capítulo aí? 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Isso, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Que primeira ressurreição é essa aí? Como é que chama essa ressurreição? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Ou 20. Aqui vocês falam 20 ou falam 20? 20. Versículo 20. 1 Coríntios 15. Esse capítulo aí de Coríntios 15 é muito interessante, viu? Uma hora decorar ele aí, porque ele fala da ressurreição, tá? Então, leia aí o versículo 20, por favor, quem for ler. O que você falou, não, perdão. É dentre os mortos, né? Apocalipse capítulo 15. Apocalipse, né? 1 Coríntios 15, versículo 20. Toma café, uma aveia daqui a pouco. Falei? 20? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Qual que é a outra versão que fala aí? Dos mortos. Então, dos mortos. Não é dos mortos, gente. É dentre os mortos. Falando outra vez. O alemão é chato, hein? Não sou eu que sou chato. É o que tem que ser desse jeito. Porque existe a ressurreição dos mortos e existe a ressurreição dentre os mortos. São duas coisas completamente distintas, tá? Vamos lá, lá quando nós falamos de Lázaro, né? Vamos ler em João 11, Evangelho de João 11. João 11, 23 e 24. Lembrei 23. 23 e 24. 23 e 24. É o 24, mas leu 23 para entender o assunto que ele está falando ali. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Que ressurreição que é essa? Ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Isso aí, inclusive, é o que os santos do Velho Testamento entendiam doutrinalmente. Eles entendiam isso que ela está falando, a ressurreição do último dia, onde todos seriam ressuscitados lá no último dia, os justos para a vida eterna e os maus para a condenação eterna. Ou seja, lago de fogo, juízo eterno, bênção eterna, tudo isso era já conhecido no Velho Testamento, né? Os que está com Deus, né? E os que iam pular para Geena, que é o lago de fogo, né? Eles iam lá para também, juízo eterno. Eles têm a compreensão disso. O que eles não conheciam é isso aí, ó, ressurreição dentre os mortos. E não é ressurreição que nem Lázaro, não é o assunto, não é Lázaro aí? O Senhor, o que ele fez com Lázaro? Que ressurreição que o Senhor fez com Lázaro aí? Como? Dos mortos. Dos mortos. Tá certo o que ele está falando aí? Acho que é dentre os mortos. Hã? Dentre os mortos. Por que dentre os mortos? Porque ele não ressuscitou com o corpo glorificado. Ele morreu novamente. Isso, ele ressuscitou para morrer outra vez. Aliás, irmãos, todos os que foram ressuscitados antes do Senhor, todos ressuscitaram para morrer outra vez. Tá? Por favor, não vai pensar que tem hoje lá no céu tem ressuscitados lá, não tem isso aí. Os de Mateus 27, por exemplo, quando o Senhor morre, né? O Senhor morre, tremeu a terra, fenderam-se as rochas e muitos corpos de santos ressuscitaram. Que jeito? Para morrer outra vez. E não é ainda, irmão,
a ressurreição dos mortos. É a ressurreição de mortos. Porque ressuscitaram para morrer outra vez. Eles estavam no estado para morrer outra vez. Pega, você está no 11 que nós estamos? 12. Vai para o 12 aí, quando o Lázaro já estava ressuscitado, versículo 9, né? Versículo 9, é isso mesmo, 9, 10 e o 11. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Isso, então queria matar Lázaro também, ou seja, ele estava em condições de morrer outra vez. Ressuscitou do jeito onde ele parou lá, vamos dizer assim. Ele voltou à vida onde ele tinha parado. Que aliás havia só 4 dias, né? Tem uma pergunta. É o seguinte, você falou que lá a gente leu aqui no capítulo 11, onde ele conhecia a ressurreição do último dia. Essa ressurreição que ela está se referindo é a ressurreição depois do milênio? Isso. Mas se lá só vai ter perdidos, como é que fala para a vida? Então, mas elas não sabiam disso. Entendi. Por isso que eu estou falando, ressurreição dentre os mortos é para salvo, entendeu? Por isso que eu estou falando, olha que interessante, muito diferente. Ressurreição dentre os mortos e a ressurreição dos mortos. Que ele ressuscitou do meio dos mortos, lá, porque tá certo, mas não é ressurreição dentre os mortos. Quem ressuscitou dentre os mortos foi o Senhor. Ele é a primícia, né? E por isso, Coríntios capítulo 15, versículo 20, porque de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Não é isso que está escrito lá? Então, ele, o que é a primícia? Primeiro, é o primeiro homem, irmãos, ressuscitado dentre os mortos, é o Senhor, tá? Não tem outro não. Ou seja, ele ressuscitou dentre os mortos e foi o quê? Voltou, foi assunto aos céus. Na verdade, ele, como ele falou, voltarei ao lugar de onde eu saí. Ele saiu de lá como sendo o Filho eterno, né, o Deus Filho, e voltou lá como um homem. No mesmo lugar, ele voltou como um homem. Porque quando ele assumiu a forma humana, ele assumiu a forma humana para nunca mais deixar de ser. Então ele assume uma vida sujeita inclusive a morrer. Que de fato ele morre, só que ele é ressuscitado dentre os mortos com o corpo à glória. Ele volta para lá. Só tem ele lá, não tem outro. Isso que eu quero dizer. Ele está lá, ele é primícias dos que dormem. Então, os que eram ressuscitados, que foram ressuscitados até então, ressuscitaram para morrer outra vez. Entende? Então os santos lá no capítulo 27, também, no capítulo 27 de Mateus, também ressuscitaram para morrer outra vez. Isso eu falo doutrinalmente, não se pode aplicar, mas eles foram para um outro lugar. Lugar aonde? Só existem lá onde o Senhor está, existe o Hades. Tem gente lá salvos com Hades? Lá tem. Na Terra, eles estão aí na Terra, os que foram ressuscitados? Estão aí ou não? Pelo menos 2.000 anos aí. Estão no lago de fogo. E aonde que eles podem estar então? Desses 4, onde que eles estão? No Hades. Né? Para estar lá com Cristo, para estar com Ele lá hoje, teremos que o quê? Haver arrebatamento e ressurreição dentre os mortos. Ou seja, quando o Senhor voltar no arrebatamento, o que ele vai fazer com o alarido, voz de arcanjo, os que dormiram em Cristo? O que ele vai fazer com eles? O que o Senhor vai fazer? Então, mas vai ressuscitar, não é isso? Eles não estão mortos. Vai ressuscitar o quê? Que caráter que é esse? Ressurreição. Dentre os mortos. Aí sim, ressurreição dentre os mortos. É a segunda fase da ressurreição dentre os mortos. A terceira vai ser no final. E a terceira no final, que ele ressuscita esses aí. Por isso que ele fala, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é a ressurreição dentre os mortos. Sobre estes não tem poder o que? A segunda ressurreição? Segunda morte. Ele não chama a outra ressurreição de ressurreição, chama de morte. Porque ressurreição, na verdade, é para bênção.
Então a ressurreição do último dia, como foi falado lá, a ressurreição do último dia, na verdade, é para condenar, só tem condenado lá, não tem salvo. Elias e Enoque não participaram disso daí. Participaram do quê? Da ressurreição. Sim. Mas Elias e Enoque não foram. Foram para onde? Mas Elias e Enoque não morreram, né? Não, perguntando, agora você está perguntando. Então, perguntando. Foi irmão. É porque não fala, né? Eles foram tirados, levados, né? Elias e Enoque com vida. Enoque e Elias. O que aconteceu com Enoque? Enoque foi trasladado. Foi arrebatado? Não. Não, foi trasladado, não fala que ele foi arrebatado. E Elias também, ele saiu, foi levado num redemoinho, né, que passou aquela carruagem de fogo, e foi levado. Em ambos, Elias eu não sei como é que foi ali, mas pelo menos no caso de Enoque, é dito que ele não provou a morte como nós. Certo? Mas não quer dizer que ele não morreu. Porque então tem que ter um quinto lugar. Vamos chamar assim. Se for pensar neles agora como algo diferente, onde é que eles estão? Estariam lá com Cristo, lá na glória, lá onde Cristo está hoje? Fica ligado no lugar que se vê numa festa, não sei se quando no Monte da Transfiguração, que vê Elias ali, né, junto com Moisés e o Senhor. Só que não sabe se é uma fenda, se abre uma fenda, sei lá, no futuro. Eles estão ali, o Senhor já estava com a aparência de... O Senhor foi transfigurado diante deles, diante né? dele, como glorificado, né? Umas vestes resplandecentes, coisa e tal. E É. apareceu Moisés e Elias. Conversava com ele, né? Conversava com ele. E de onde é que veio os dois? Onde é que eles vieram? Perguntando para todo mundo, né? Conversando com ele, não conversa. De onde vieram para parecer com o Senhor ali? Onde é que Moisés está hoje? E onde que Elias está? Onde que está Enoque? Não tem outro lugar para eles estarem. Isso que eu quero dizer. Não tem um quinto lugar. Nas Escrituras não existe um quinto lugar para eles estarem. No Lago de Fogo eles não estão e ninguém está também. Na terra estão? Não estão também. Na glória lá com o Senhor ressuscitado dentre os mortos, tem alguém lá com o Senhor? Não. No caráter de ressurreto dentre os mortos, eles não foram ressuscitados dentre os mortos para estar lá. Então eles sobra um lugar, que é o Hades. Sobra um lugar. Então, porque eles foram levados, irmão, eu quero dizer isso porque é dito deles que isso sucedeu. Mas não acabou o Velho Testamento ali. Acabou o Velho Testamento e agora, hein? Não sei, um cristão. Nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento é que responde o Velho Testamento. E não o Velho Testamento que responde o Novo, entendeu? Sempre o Novo Testamento responde o Velho Testamento. Então, doutrinalmente, hoje, é isso aqui. Nós temos esses lugares do qual o Senhor mesmo aqui já abriu a cortina, né? Para mostrar o que acontecia depois de que morria, que eles não sabiam também, lembra isso? Sabia que a pessoa morria. E aí? O Senhor... E daí o Senhor abriu uma cortina, em Lucas 16, abre uma cortina e mostra que após a morte, ambos, tanto o salvo como o perdido, já tinham o seu lugar. E daí pela doutrina de Paulo, que foi já manifestada pelo Senhor, existe a ressurreição dentre os mortos. Que todos os que são salvos têm que fazer parte da ressurreição dos mortos, dentre os mortos. Entendeu? Então essas pessoas, daí doutrinalmente você colocando a casa em ordem, por assim dizer, você vai fazer o que com essas duas pessoas? Só pode estar lá. Não tem um outro lugar para estarem. É que, por exemplo, no caso de Enoque, ele não provou a morte como nós. Se nós ficamos aqui, nós vamos provar a morte. Que jeito você vai provar a morte? Ficando doente, aí vai sofrer e vai provar a morte e vai morrer. E ele não, o Senhor tirou ele daqui. Que fala aquele assim, aquele versículo que fala, a casa entrou e todos morreram.
É tudo, né? Perdão, irmã, você ia falar. Vocês falou translação. Foi. É tirado da cena ali, ó. Você tá. É que nem, por exemplo, Filipe, lembra? Em Atos, ele foi também trasladado. Só que ele saiu de um lugar e o Senhor pôs ele em um outro lugar. Lá, ele tomou Enoque para levar para si. Tirou ele dessa cena para levar ele para si. Mas ele tinha que fazer algo com Enoque. Ele não podia, naquele estado, ele não podia estar com o Senhor. Imagina a carne e sangue vai entrar que jeito? Impossível, né? Entendeu? Ele tinha que sofrer o quê? Tinha que sofrer ou um arrebatamento ou uma ressurreição entre os mortos, um dos dois. Foi arrebatado? Não, não foi arrebatado. Ele não está lá na glória. Ele não é as primícias do arrebatamento dessa área. Quem é as primícias? É Cristo que é a primícia. Então, isso estou falando, a doutrina do Novo Testamento responde isso aí. Agora, né? Mas o corpo dele, o que aconteceu com o corpo? Se carne e sangue não vai. Então, ele não foi isso que eu ia dizer, ele foi tomado e o seu corpo é como Moisés também, o corpo dele, o anjo pegou com ele e deu fim no corpo dele. Né? E Elias, a mesma coisa. Isso eu estou dizendo o que o Novo Testamento vai colocar onde essas pessoas, entendeu? Eles só podem estar lá no Hades. Não tem outro lugar, entendeu? Não tem outro lugar. Não sei que tem aí, sei lá, na Bahia, lá qualquer coisa. Tá lá. A pergunta que eu da transfiguração. Pedro, acho que o Pedro que falou, né? Se ele quisesse. Bom estarmos aqui, fazendo 3 tendas. Isso. Como que ele reconheceu Moisés? Se ele não. Ele tinha foto dele na casa dele. Perdão, estou brincando. Perdão. Então, você vê que interessante? Por que ele reconheceu? Por que ele reconheceu? Por que, irmã, ele reconheceu? Eu sei que a gente vai reconhecer. A todos, a Jesus, eu vou chegar lá e vou saber que é ele. Isso. E todos nos reconheceremos. Porque ali. Ele estava em carne ainda, né? Ali. Como que ele reconheceu? Isso, então, mas é interessante isso aí. Ali, puxa, isso é um trecho que nós falamos lá em. Eu falei isso aí lá em Florianópolis, sobre o Pedro quando fala isso, né? Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 em diante, ele fala desse dia que ele estava lá. Ele fala da vinda do Senhor, do dia que ele estava lá. Ou seja, ele vai contar lá, depois vocês leem com calma, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 16 em diante, que ele está falando ali, ele fala assim: não, irmãos, não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas artificialmente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ouvimos uma voz do céu que disse: esse meu filho é amado. E esta voz nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Ele volta lá e ele falou: nós vimos lá aquele dia o quê? A vinda do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o dia que eles... Pega esse versículo lá, vai. Não, vamos em Mateus. Mateus não. Mateus. Vamos em Mateus, capítulo 17. Embora eu usei o Lucas lá, mas vamos no Mateus 17, por exemplo. Será que vai falar isso? Chegaram a Mateus 17, hein? Mateus é depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Mas, antes, leiam capítulo 16, versículo 27, 28 e depois começa o 17. Por favor. Para entender. Olha como é interessante. Por isso que eu falo que esses intervalinhos aí, esse intervalinho tem hora que dá nó na cabeça, né? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos. Então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor,
Bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me compraram. Isso, tá bom. Obrigado. Olha que interessante. O versículo é, por isso que o capítulo 16, o final ali, tem esse intervalo. Mas ele fala ali, ó, no versículo 27 e 28, ele está falando o quê? No versículo 27, né, que o filho do homem há de vir, não é isso? A glória de seu pai. Isso. Com seus anjos. Isso, então falando da vinda dele em glória para esse mundo aqui, estabelecer o reino dele. E o próximo versículo ele fala de alguns que aqui estão, não é isso? E não provarão a morte. Que não provarão a morte sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, não é isso que ele está falando aí? Falou para quem ali? Quando que era isso? Ele estava lá. E quanto tempo faz que ele falou isso? Isso. E quem estava com ele falou: é verdade vos digo que alguns que aqui estão, né, que se encontram aqui, não provarão a morte sem que veja o reino, não é isso? O Filho do Homem no seu reino. E eles estavam, os 11, na verdade os 12 ainda estavam ali, junto com Judas, e eles estão aonde hoje? Cadê eles? Morreram, todos eles morreram. Mas ele disse que não provariam a morte sem que vejam o reino. Não é verdade? 6 dias depois, toma consigo Pedro, João e Tiago e os leva, e eles viram o que lá? O que eles viram lá? O que eles viram lá? O reino, não é isso que ele fala? Virão o reino do Filho do Homem, glória. Então ali é uma figura do quê? É isso que eu estou falando. Leia Pedro, que Pedro fala justamente o que ele viu lá. Era o reino milenar, Cristo reinando, Moisés e Elias, a lei e os profetas dando pleno cumprimento à presença de Cristo nesse mundo, e também é uma figura dos santos ressuscitados e dos santos arrebatados. Os 3, Pedro, Moisés e Elias, é a figura do quem? Do remanescente dos judeus que vão entrar para reinar com Cristo. Então ali é uma figura desse tempo. E isso quer dizer para nós o quê? Através disso que está perguntando. Eles se reconheceram. Entende? Ninguém precisou falar assim. O Senhor não falou assim, ó, isso aqui é Moisés, isso é muito prazer. Eles não fizeram isso. Eles viram que era Moisés e Elias. Como é que podia ser uma pessoa que viveu tanto tempo antes e eles não tinham a fotografia deles, né? Porque isso é o quê? Que é uma figura, né, para nós, que nós, quando formos embora desse mundo, né, arrebatados, para estar com o Senhor, seja no milênio ou seja na eternidade, todos nós nos reconheceremos. Por exemplo, nós vamos ver Davi, por exemplo, lá, ninguém vai ter que falar, prazer, eu sou Davi. Veremos quem é Davi. Entendeu? É isso que teremos ele, vamos supor, sem ninguém apresentar, só sem dizeremos apresentar. quem é ele. Exatamente. Chegar lá, vamos chegar, oi Viviane. E ele vai saber quem sou eu. Somos nós também. Nos conheceremos, porque nós seremos família de Deus. Vai ser uma coisa fantástica. E o Senhor também, ninguém vai perguntar. Ninguém vai apresentar. O Senhor, todo O Senhor vai não ter. tinha nada a perguntarei. O Senhor não vai ter a marca na mão, né? Então é um dia maravilhoso, né? Aí que tá, não haverá mais limites. É isso que nós falamos, não vai ter mais limites. Certo, né? Esse negócio que o senhor falou da marca, é interessante que lá quando ele vem para Israel, eles perguntam, né, que marca, que feridas são essas. Então é feridas ainda, é um fresco, né? Não é cicatrizes, não, feridas. Isso, exatamente. Que feridas são essas nas suas mãos? Na metade da semana, quando fala que ele fará cessar o sacrifício, esse tempo é justamente o tempo em que Satanás vai ser lançado do céu para a terra. Vai ser justamente na metade dos 7 anos que será lançado para a terra. E aí que começa realmente a grande tribulação. E aí que
que a besta, né, o falso profeta, ele vai sentar no trono lá de Deus, dizendo que ele é Deus. Ele não somente estava falando que ele era o Messias, agora fala que ele é Deus. E diante da situação toda, que nós vamos chegar lá depois também, a besta, ela cessa, ela rompe o pacto que fez, né? Como fala, na metade da semana para cessar o sacrifício. Enfim, eles rompem o pacto com eles. Então é nessa data aí, ó. E Satanás desce cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O Senhor vem com os seus santos para estabelecer o reino dele. E o Senhor virá para batalhar. O Senhor batalha primeiro com alguns, né? Para depois iniciar o reinado de 1000 anos. As duas bestas serão lançadas vivas no lago de fogo nessa ocasião aí, ó. Eles inauguram o lago de fogo no sentido da raça adâmica. Satanás não é lançado no lago de fogo, não, tá? Satanás é aprisionado por 1000 anos no abismo. Não sabemos aonde que é esse local, mas ele será aprisionado. E Cristo começará o milênio. Então seria mais ou menos isso aí, ó. Essa semana será mais divididas assim, nesse final aí. Terminando a grande tribulação aí, daí vai ter início o quê? O milênio. Então o Senhor vem antes, né? Na verdade começa já o milênio, mas o início do milênio começa na verdade com batalhas, que nós não vamos ver agora as batalhas, mas tem batalhas do qual o Senhor vai pelejar pelo seu povo. Por isso que ele é chamado também o Senhor dos Exércitos, porque é ele que vai batalhar pelo seu povo. Aí nesse final é quando o Senhor vem e aqueles que arrependidos, eles vão receber ele, sabendo que eles um dia rejeitaram o Messias. Vamos lá em Zacarias, antes de Malaquias. Zacarias 12, versículo 10 primeiro. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e plantearão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso. Versículo no capítulo 13 aí, ó. Versículo 6. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Versículo 8 e 9, 13. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas, expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e o provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Dos judeus, somente 1/3 é que vai entrar no milênio. Deles todos, 2 partes serão exterminadas, não entrarão em arrependimento. Somente 1/3 é que vai receber o Cristo. Então ele vem e eles vão ver o seu Messias e vai chorar por ele. Vocês lembram de José, quando os irmãos de José foram lá no Egito para buscar comida, o Senhor teve que tratar com ele, que
José teve que tratar com eles, tudo que eles fizeram com ele mesmo, passou eles por provas até levá-los ao arrependimento. E quando eles reconheceram que eles estavam passando tudo aquilo porque eles tinham feito com José o que fizeram, daí José se apresenta para eles. Diante dele, diante de José, eles falam, isso está acontecendo porque nós fizemos isso com o nosso irmão, tal. E ele ouvindo tudo, pensando que ele não entendia, né, porque ele era o governador do Egito, e eles conversavam entre tradutores, mas José entendia muito bem o que eles estavam falando. E daí, quando eles caem em arrependimento, daí José se apresenta, eu sou José. Daí eles se abraçam, eles choram, e daí fala para que eles não pranteassem e nem chorassem, porque Deus fez tudo isso para a bênção deles. Apesar deles terem feito isso, ele fala, não precisa temer, porque foi para o vosso bem que tudo isso aconteceu. Então o Senhor virá e eles vão prantear, como planteiam por aquele que era o primogênito, né? E chorarão amargamente, né? Isso é em arrependimento, ver o que eles fizeram com Cristo. Mas o Senhor vai se apresentar a eles para arrependimento. Vai dar. Por isso que ele fala, derramarei sobre a casa, versículo 10, casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, espírito de arrependimento e súplica. Eles vão realmente se arrepender. Só que vai ser 1/3 só. Isso dos judeus. E daí vai entrar toda essa multidão que nós vimos lá no capítulo 7, versículo 9, né, que nós vimos aquela multidão, que eles vão entrar também com eles para o milênio.